Muchas gracias un día más por estar aquí, por acompañarnos. Nosotros tenemos, pues, un doble honor. Primero porque hemos sido visitados por el presidente de la Federación Espírita Española, por David Stani y su mujer, que ya sabéis que residen en Cataluña, y están acompañando pues, a un importante personaje, entrecomillado, que es pues, nuestro amigo Wagner de Asís. Yo querría hablar mucho de él, pero no le quiero cortar el plan a nuestro amigo David, porque creo que él tiene mucho más conocimiento y lo va a sorprender de la persona que tenemos aquí a nuestro lado. Yo le quiero agradecer muchísimo, en nombre de la asociación, de todos los miembros de esta casa, su dedicación, su esfuerzo, pero sobre todo su trabajo, que nos vamos a enterar ahora cuál es su trabajo. Un trabajo que ha llegado a millones y millones de personas del mundo entero, que ha abierto la mente a muchísimas personas, que ha esclarecido a otros que estaban adormecidos, que no sabían que la vida continuaba. Y eso se lo deben a usted por hacer las cosas que ha realizado. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Juan Miguel, María Jesús, resto de integrantes de la asociación aquí Espírita de Madrid. Es un honor estar entre hermanos, es un honor estar en familia, dentro de la familia espírita, y es un deber también que tenemos, pues, honrar a las personas que estáis aquí también trabajando y haciendo toda vuestra labor, que tampoco es poca. Hemos tenido una novedad este año. Yo supongo que todos conocemos los libros de André Luis, todos conocemos la película Nuestro Hogar, que llegó a España como Astral City, y no ponemos cara al director, al equipo, a todo lo que hay detrás de ese arte, de esa cultura espírita a través del cine, ¿no? Pues tenemos aquí a Wagner, y Wagner es el director de esta película, pero de muchas más. Se dedica al cine espírita y espiritualista, porque no olvidemos también que muchas veces el saber de que la vida continúa ya es un primer paso, el saber de que no terminamos ya es algo muy importante. Simplemente como Federación Espírita Española, recordar, algunos ya lo sabéis, la Federación Espírita Española vio la luz después de la dictadura en el año 1984, precisamente aquí en Madrid. Antes ya había Federación Espírita Española. Cuando en Francia Kardec logró, pues en el 18 de abril de 1857, plasmar, editar y publicar el libro de los espíritus, en España José María Fernández Colavida, hoy lo estábamos hablando ya con alguna persona aquí, ya se encargó de traducir esos libros y hacérnoslos llegar al español, con lo cual el movimiento espírita es pionero también en España. Dificultades como en todo el mundo, pero a partir de ahí la oportunidad. Tenemos a Wagner, que nos va a hablar de cine y de espiritismo. Simplemente os adelanto, desde la Federación Espírita Española, igual que se ha hecho en otras federaciones de Europa y se va a seguir haciendo, estamos llegando a acuerdos muy interesantes de realizar festivales, muestras de cine con las películas espíritas de forma legal. Él supongo que va a hacer más incidencia en ello, pero yo creo que la mayoría de vosotros habéis visto alguna película de él por la vía no legal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que lo no legal no llega a donde tiene que llegar. Entonces las productoras no saben los números, las productoras no reciben la contraprestación a las inversiones económicas y las productoras pues cortan la posibilidad de hacer nuevas películas espíritas. Es decir, eso lo vemos muy arraigado en nuestro medio espírita, que tenemos tantas ganas de divulgar que a veces equivocamos sin saberlo y sin quererlo la forma. Y como ahí ya me estoy metiendo en lo que él va a explicar, pues simplemente es un honor poderle acompañar. Venimos de una muestra de cine, de un festival de cine en Valencia, hemos pasado por Murcia y ahora llevamos ya un par de días aquí en Madrid y por lo tanto
pues creo que os merecéis poder disfrutar un poco de todo su conocimiento y de todo lo que es Wagner. Un abrazo. Es muy formal, ¿eh? Buenas tardes. Perdóname por mi portuñol. Voy a intentar me hablar lo más similar posible. Si no comprende las palabras, levanta la mano que David, alguien ayúdame para la traducción. Pero es un honor estar acá, claro. Es un primer movimiento que estamos haciendo desde Brasil, un nuevo movimiento. Y me encanta mucho, desde el año pasado, cuando estuvimos en Assis, la ciudad de Italia, haciendo el primer festival con las películas que nosotros tuvimos oportunidad de realizar. Hemos estado produciendo, escribiendo, dirigiendo, pero no actuando, que yo tengo vergüenza en mi cara. Mas haciendo estas películas, estos filmes, hace casi 30 años. Mi productora se comenzó en 1997. Yo soy un periodista por formación y después me decidí a trabajar con el cine en los años 90. Como yo tengo 18 años, ella sabe que estamos haciendo pocos años. Pero las cosas más importantes que guiaban las opciones, las escolhas, las elecciones de hacer una película, de hacer una historia, es algo que habla de su corazón. Si no corre en la sangre en las venas, es mejor no trabajar en esto. Hay que ser de verdad. Hay que tener energía de vida. Un filme, una película, se trabaja por 5 años, 24 horas por día, 7 días por semana. Estamos escribiendo cuando estoy en tránsito, cuando estoy en chuveiro, no digitando, pero estamos viviendo, toda la familia vive junto. Entonces es una dedicación de vida, sí. Y me encanta, yo estoy grato de estar acá, hablando en Madrid, pudiendo hablar en Ginebra, en Oxford, en Copenhague, en Roma, desde Brasil. Las escolhas, las opciones, las elecciones, las historias siguen una premisa muy clara. Es que ser una buena historia, bien contada, bien narrada. Si conseguimos, si intentamos éxito en esto, todo lo más se desenvolve, se desarrolla, porque uno consegue hacer una conexión con otro y una conexión con el otro. Y la película es un motivo, una razón de estarmos juntos. ¿Estamos bien hasta el momento? Ok. La primera película que yo he hecho en este tema, esto es italiano, perdón. Las palabras misturan, si viene en francés también, perdóname. Fue nuestro hogar, nuestro lar. O Astral City, como los desenvolvedores, los exhibidores en los Estados Unidos decidieron llamar. Pero bien. En 2005, yo fui a la Federación Espírita Brasileña demandar los derechos autorales de un libro que es un campeón de ventas, una de las joyas de la corona de todo el trabajo de Chico, de más de 500 libros. Yo tenía 30 y pocos años, los directores de la federación miraron a mí, ¿qué ese chico quieres? Con los libros más importantes, uno de los más importantes de Chico. Y yo les decía, yo estoy siendo sincero, yo voy a colocar mi vida, mi trabajo en esto, porque no acredito que es una simple divulgación del espiritismo. Es algo que podemos pensar que estamos hablando de historias que hablan directamente a las almas de lo público, del espectador. Esta es la diferencia. Yo sabía que cuando se lee un libro espírita, algo se pasa conosco, ¿no es? Porque rememoramos
nuestras vidas, rememoramos nuestras historias espirituales. Entonces, si el cine es tan poderoso también, algo podría se pasar como esto. La historia del cine, hay muchas películas que citan cosas acerca del espiritismo. La reencarnación, la existencia de comunicación con mediums, las mesas girantes. Muchos cineastas, muchos realizadores han hecho historias que se hablan del mundo de la vida después de la vida. Los Otros es una película muy famosa, pero es más reciente. Hay películas de los años de 1930, 1940. Entonces, si esto es algo que habla directamente con las personas, ¿por qué no traerlo los contenidos que tenemos la felicidad de recibirlos a través de Chico, a través de Givaldo también? Pero Chico hay una historia un poco más antigua. Después de 10 meses de charlas, toda la semana, todo el lunes yo iba a la federación y me preguntaban todas las cosas del mundo menos de cinema. Hablábamos de espiritismo, hablábamos de vida, hablábamos de entendimiento sobre las predicciones, las cosas más importantes del espiritismo. Y como yo soy de una familia espírita, claro, yo podía hablar con ellos muy bien. Y la autorización ha venido y tuvimos la oportunidad de hacer Nosso Lar, que ha hecho desde 2010 una película muy bien sucedida. Y un aviso, quien la ha visto en los medios ilegales, no vamos a Umbral. No es un lugar en Umbral para las personas. Pero es un suceso en todo el mundo, más de 50 países, más de 45 millones de personas en Brasil. Y abrió un espacio de realización de otras películas. Pero yo aprendí mucho con la reacción del público sobre nuestro lar. Mucho. Todos los días había diferentes tipos de reacción. Y esto me trouxe conocimiento acerca de los temas que estamos hablando, cine e espiritismo. Cómo hacer para que los dos puedan caminar juntos, pero que el cinema es también arte e industria, que es algo que también es muy difícil de caminar juntos. No se hablan. Arte e industria parecen pelear todo el tiempo, pero necesitan caminar juntos. Yo tenía feedbacks, vueltas de los espectadores que me decían, yo amé este filme, ha cambiado mi vida. Pero, sí, bueno, es mi trabajo, sí, pero yo pasaba adelante. Yo les decía, este crédito de cambiar su vida no es ni mío, ni de Chico, ni de André Luis, es suyo. Es solamente un cambio que usted puede hacer por sí mismo. Porque hay una fuerza espiritual dentro de ti, pero que la película puede sacudir, ¿cómo se dice? Sacudir. Se puede tocar en puntos en su alma que una película normal, permiso por la palabra, no debería tocar. Si estamos hablando de algo que es más interesante ainda, nuestro hogar, nuestro lar, es una ficción, ¿cierto? ¿Quién lo dice? Porque al fin del filme, yo he hecho una cosa que yo no pensaba que tenía tanta fuerza. Yo lo puse una frase dedicando, una dedicatoria para los recuerdan, para los habitantes de nuestro hogar, para André Luis y Chico. Entonces, la persona que en todo el mundo ven la película, estão lá, é uma ficção, que história interessante. Pode se passar como em Disney, como em um mundo mágico. No fim, de repente, estamos dedicando a história para as pessoas da história. Bueno, então isso é verdade. As pessoas existem, a cidade existe. E isto vem de uma potência muito grande, que é de trabalho de Chico. É a mediunidade de Chico Xavier.
es la existencia de mediunidad. Una mediunidad segura, isenta de questões, de outras questões que não são somente servir à espiritualidade. Então, esta potência, esta força, de alguma maneira, transmitia quando a película na pantalla se encontrava com o público, com os espectadores. E eu creio que cada um acá nesta sala tem uma história particular para contar quando foi a primeira vez que ha visto nosso hogar. Os impactos emocionais, mesmo o ódio. Há pessoas que tinham muito ódio da película. Vou contar essa história. Eu sempre vou a um cine em Rio de Janeiro, onde vivo, em Brasil. No dia da estreia, eu escolho um cine e me vou escondido para mirar as pessoas mirando a pantalla. Eu vou de cuesta para a pantalla e mirando os rostos quando se riem, quando se choram. É o momento mais mágico porque nós trabalhamos para isto. Pero nesta vez não tinha entrado na sala ainda e 10 minutos depois da película começar, um senhor saiu da sala falando palavrões bem bajito e se sentou cerca de mim e eu mirava, acendeu um cigarro e eu pensei, eu tenho que falar com ele. Senhor, que passou? Não te gostou a película? Minha mulher, ela me traído acá para dizer-me que eu vou para aquele lugar depois que morrer. Não vou, de jeito algum. Quem lo hecho esta película es un tonto. Gracias, Señor. Pero no quiere volver, vai mejorar, hay un otro lugar. Entonces yo no sé si lo terminó o no de ver la película. Hay personas que... entonces, esta película me posibilitó hacer otros trabajos. Me posibilitó, facilitó la capacidad de decir a los ejecutivos del cine, mira, hay público para estas historias. Y acá nos encontramos acerca de lo que David ha dicho acá. Es claro que hay un dilema de... podemos exhibir las películas en todo el mundo. Si fuese por mí, todas las películas estarían en todo el mundo, como un filme de Steven Spielberg. Pero no es así que funciona, no es así el mercado de cine. El mercado de cine está loteado en diferentes partes. Europa, los países de Europa, Latinoamérica, Norteamérica. Entonces, los números que mandan. Como teníamos no solar en todo el mundo, en diferentes países, teníamos las notaciones, mira, la película estuve en Turquía, estuve en Italia, acá en España por una semana en el cine y después en DVD. ¿Lo recuerdan DVD? Aquella cosa antigua de nosotros. Hay muchas personas que hay DVD de no solar. Entonces, esto es una posibilidad de decirles, mira, tenemos una posibilidad de este tipo de película, que no las llamamos películas espíritas, no llamo cine espírita, filme espírita. Yo comprendo que los llamen de filme espírita, pero que yo pienso que espiritismo es una cosa, cinema es otra. Un alimenta el otro con buenas historias. Historias que son dramas, que son aventuras, que son romances, que son melodramas también. Pero esto es algo basado en una doctrina que es basada en la verdad, que es basada en lo que un hombre ha hecho en términos de consolidación, de conocimientos que no lo pertencen al mundo de los espíritus. El filme es un medio de comunicación que se vale de las historias.
yo estoy ok con la clasificación, filme espírita, vale. Pero si hablamos filme espírita para las personas que no son espíritas, ¿lo viste la reacción? ¿Qué es eso? ¿Es una macumba? ¿Es algo que no me interesa? Porque yo tengo mi religión. Entonces, lo adjetivo espírita para filme muchas veces no es positivo, adecuado. Eso es una misión de nosotros, no es de usted. Si usted quiere decirle, mira, hay una película que yo gostaria mucho que usted viese, mirase, habla sobre vida después de la vida, una ciudad espiritual o las otras cosas, entonces ok. Pero que nosotros tenemos la necesidad de decir a todo el público, esta es solamente una historia que se pasa con un hombre que muere y acuerda en la otra dimensión, y entonces la vamos contando. En 2016 tivemos la oportunidad de empezar un otro proyecto que me gusta también, me encanta mucho, que es la cinebiografía de Allan Kardec. Está en Netflix oficial. No hay disculpa para verla en pirata. Entonces Netflix, cuando ha checado el resultado de la película, decidió colocar en todo el mundo. Entonces Kardec está en más de 180 países. Eso es un gran resultado para nosotros. No lo sé en los números porque ellos esconden. ¿Cómo se habla esconder? Ellos esconden los números de los productores, pero yo sé que está muy bien porque ainda renovaron el contrato, la negociación. Esto puede decirme, hay brasileños en todo el mundo que son interesados, que llaman personas de su familia, personas de su círculo más próximo, más cercano. La venta del libro de los espíritus en países como Noruega, Dinamarca, Suecia, creció casi 400% cuando la película estaba en alta, en hype. Que eso me dice que hay posibilidad de continuar contando historias como esas. Bueno, ano pasado tivemos la oportunidad de hacer una segunda versión, una secuencia de Nosso Lar, baseada en el segundo libro de Chico, de la serie La vida en el mundo espiritual, con André Luiz. Son 16 libros, no son 16 filmes, por supuesto, pero ojalá pelo menos 10, 5, 8, que lo sabe. Pero el segundo libro es llamado Los Mensajeros, usted tiene acá, seguro. Y hicimos una adaptación del Mensajeros baseada en lo que aprendimos entre tantos años de respuesta sobre nuestro hogar, sobre nuestro lar. Mira, Nosso Lar é um filme muito doutrinário. Habla muito de doutrina para quem não é de doutrina. Nosso Lar é um filme muito... Sim, acá. Nosso Lar é um filme muito lento, com uma narrativa clássica. As pessoas querem um filme mais moderno, com uma edição mais moderna. Então, muitas opiniões, muitas sugestões. Hicimos um filme um pouco mais moderno, uma adaptação mais moderna, e tivemos éxito também. Foi a mais grande abertura do cine brasileiro em seu dia de estreia. A história de los mensajeros para completar as pessoas. Não vou demandar quem lo viste acá, porque acá só a única possibilidade de vir é com o VPN para Latinoamérica ou em link pirata. Ok, não vamos alumbrar por isto. E acá é uma outra questão muito importante. Nós temos o dever de mostrar a película, de trazer as películas para as pessoas que possam ver. Se você recebe a notícia que a película está estrenando em Brasil e 1 ou 2 semanas depois ela não está acá, é claro que você tem interesse de ver algo que é um sucesso, é legítimo.
Y entonces las empresas, en este caso Disney, mas todas as empresas, todas as corporações que se lidam com este tipo de sucesso e não estão esperando este tipo de sucesso, e não estão esperando este tipo de interesse, têm o dever de trazer os filmes acá. Lo que nós dizemos, há público, há brasileiros, há pessoas locais que se interessam, porque essas são histórias universais. Não são propriedade do espiritismo, não são solamente para ser propaganda. Isto não é nosso interesse. O espiritismo não precisa de propaganda, não necessita de propaganda. O espiritismo precisa de pessoas que vivam o espiritismo verdadeiramente. É só. E conheçam a verdade espírita. Não mais. Pero se esta história, esta temática é interessante, eles têm o dever de trazer as películas acá. Se não lo hacen, então o que nós como produtores temos que fazer? Algo. Este algo é tentar medir o tamanho do mercado. Quantos brasileiros há em Espanha? Quantos centros espíritas há em Espanha? Quantas películas com o mesmo tema há trazido, exibido em las salas de cine? Hacer esse tipo de pesquisa, de compilado de números e informações. E também, agora eu penso, venir personalmente, fazer acordos com as federações locais, permitir que as películas possam ser exibidas, se não em salas de cine, em salas menores, com uma criação de cultura, com uma criação de público. Isso é uma semilla que eu espero que em 10 anos, se eu estou falando de fazer outras películas, se podemos ter no mesmo dia de estreia, nosso lar, 6. Em Espanha também, quem lo sabe. Em Itália, em los Estados Unidos. O que não pode ser é que eu acesso link de pirata de YouTube e há 1.300.000 visualizações de Los Mensajeros em 3 semanas. Então, se este número estivesse em la Disney Plus, oficialmente, os diretores executivos em Los Angeles nos diriam, vale, há muitas pessoas que querem verlo. Esto é um jogo, é um ciclo de vício que temos que, em algum momento, transformá-lo em ciclo de virtudes. Então, eu e minha equipe, pero eu, verdadeiramente, isso é algo que partiu de mim, porque eu me sinto responsável por as películas, então eu disse, vou botar as películas bajo de braço e vou levá-las para as pessoas verem. E fazer algo que não está sendo feito por as distribuidoras internacionais, americanas, quase todas, mas em algum momento, essa verdade vai florir, vai aparecer para eles. Essa é minha intenção. Agora em Valência, nós podemos exibir 6 películas, 5. Em Assis tivemos 6 películas. Eu não me recordo qual mais, mas La Niña Índigo, Amor Assombrado, documentário sobre Chico Xavier que se chama Chico para Sempre. É muito importante que as pessoas conheçam Chico. Mas é algo que Chico não ha hecho em sua vida. Diferente de Divaldo, que pôde viajar, vir acá, fazer as charlas, mostrar os títulos, divulgar de sua maneira. Chico estuve em Brasil escrevendo quase 500 livros em 70 anos de trabalho mediúnico. Pero quando as pessoas veem no solar, os mensajeros, por exemplo, em Turquia, um periodista me chamou para fazer uma entrevista. E a primeira pergunta é: quem é Chico? Não é hecho uma pesquisa, mas quem é Chico? É profeta? É homem de religiões? E como eu respondo em 2 minutos quem é Chico? Então, decidimos fazer uma película documental sobre Chico.
Hay también Nadie es de Nadie, es una película que nosotros hicimos sobre la obra de una medianera brasileña que se llama Zíbia Gasparetto. Es una escritora que escribe historias familiares, melodramáticas. Folhetinesca, ¿se puede hablar esto en español? Es un género, pero como si fueran novelas. Mucho se dice que son las primeras lecturas de muchas personas que no quieren leer los libros más técnicos, quieren leer un poquito acerca del mundo espiritual, como las relaciones existen, las personas leen Zíbia Gasparetto. Entonces yo pensé, ¿por qué no? ¿Por qué no también colocarla en adaptaciones para el cine? Y esto fue lo que hicimos. Hay otras películas que no trazemos acá, pero estas son tal vez las que más fueron hacer. Kardec también lo mostramos no me recuerdo ahora. No, en Asís. Sí. Pero estamos en negociación para que la federación pueda hacer las exhibiciones y permitir a todas las personas que digan, mira, traga a alguien que no conozca esa idea. Traga alguém que não conhece Chico, que não conhece sobre vida espiritual. Se pode ser acá, se pode ser em outros centros, é algo que eu creio verdadeiramente que é um primeiro grande passo de uma grande jornada, que lo sabe, mas é o passo certo, acertado. Vou falar um pouquinho mais e depois começamos a conversar, se é possível. Nosotros estamos preparando más cuatro películas que en breve estarán espero acerca de todos. Una de ellas es la vida de las hermanas Fox, que son pioneras americanas del movimiento espiritualista, no espírita, pero espiritualista, con las mesas girantes y todo. Una eclosión de espiritualidad. Esta historia... Es un buen tema ese. Sí, este filme está hecho, está en postproducción. Los hicimos en inglés porque es una historia americana, con actrices en inglés, americanas. Y yo estoy muy contento con el resultado, muy contento. Sobre todo para aclarar la situación de las hermanas Fox. Es una reparación histórica también. Hay tanta confusión. Es una reparación histórica. Porque lo dicen que elas são fraude, são fake. Luego no, luego sí, luego no. E não são. São verdadeiras. A história é uma história muito intensa, muito triste também, pero muito, não digo feliz, pero uma história muito importante para entendermos o que passou com a Europa depois, o que passou com o Brasil depois. É entendimento global desde o século XIX. Sobre la questão da espiritualidade em geral. La espiritualidad no estaba contentos con ellas, Sí e não. Havia tantas coisas ao redor delas, havia tanto desconhecimento em termos de... Não havia livro de médiums, por exemplo, não havia teoria, elas são somente chicas de fazenda que se quedaram de frente fenómenos que são incríveis. La forma de vivir de ellas no era la más adecuada para el mundo espiritual. Si lo conocessem com a forma certa, provavelmente lo seriam, pero este é custo grande de las peleas entre elas, las tres hermanas. Entonces, y con los maridos. Sí, también. ¿Voy a contar toda la historia? Estamos haciendo un otro filme, una otra película que se llama Lo Abogado de Dios, que es de la obra de Zíbia Gasparetto. Es la secuencia que habla de justicia divina y de justicia de los hombres, que si no creemos en una, se puede creer en otra. Entonces es una historia moderna que se pasa en Río. Yo creo que también teremos éxito. Já foi filmada, está em pós-produção e estamos agora entendendo quando fazer os estrenos. No mundo do cine tudo é muito lejos, tudo é muito lento. Há mercado que é uma guerra
cada espaço em sala de cine é brigado, é uma decisão que pode jogar fora todo o trabalho de 5 anos se estreia em dia errado, por exemplo. Como estrear um filme em Brasil, mientras ainda estou aqui, estava em cartaz. Todas as outras películas se foram. Pero que seguramente, verdadeiramente, é importante que haja uma película maravilhosa como Ainda Estou Aqui. Então, essas decisões são decisões que tomamos junto com as corporações, pero breve essas histórias estarão disponíveis. E eu quero trazê-las acá, no próximo Festival de Cine, se não há nenhum movimento das partes de Sony, e de Disney e de Universal. Então, eu les digo, bueno, eu vou fazer um movimento cultural e vamos mostrar a película assim mesmo. É um pouco rebelde, mas eu tenho que ser assim, porque senão estaremos sempre vendo as pessoas consumindo as histórias em links piratas, crescendo o movimento de pirataria, e nós outros estamos no ciclo de vício e não no ciclo de virtudes. E, por fim, estamos preparando mais duas películas, que uma é parte da franquia Nosso Lar, que é Nosso Lar 3. É um motivo de muita gratidão, porque o sucesso do número 2 se premiou com a possibilidade de fazer o 3. Que se é sucesso, se há possibilidade de fazer o 4 e o 5, pelo menos o 5, o 6. Se não leram o livro Los Obreros de la Vida Eterna, eu recomendo que leiam para criticar depois a adaptação, ok? Se podem criticar, não há problema. Pero eu aconselho também o livro Libertação, que é um livro muito cinematográfico. Cá temos todo acá. É um livro muito cinematográfico, Libertação, e Ação e Reação. Então, é algo que vou começar agora, quando vou a Brasil, em março. 10 de março começa oficialmente a pré-produção. Há pré-produção, filmagem e pós-produção. A pré é quando estamos contratando, cerrando os contratos e as outras coisas. E vamos fazer por Disney também, que é algo muito engraçado. Como se chama engraçado? Gracioso também, porque quando... Pero este libro es muy duro, ¿eh? É. Es duro. Você vai gostar. Claro. Deste vai gostar. Sí, me lo he leído. Quando o primeiro filme foi feito com Fox Films, que era uma produtora, uma distribuidora muito independente, que fizemos o contrato e me encantou muito, porque Fox havia uma aura de independente para fazer os filmes. Pero 1 ou 2 anos depois que Nosso Lar ha estrenado, Fox foi comprada por Disney. E eu pensava, Deus meu, não vamos fazer Nosso Lar com Disney. Como se pode ser Nosso Lar com Disney? E eu he hecho a pior piada, chiste. O pior chiste que uma pessoa pode fazer na reunião, quer dizer para os executivos da Disney que Nosso Lar era uma película que não havia necessidade de construir um parque temático. Só não precisava morrer para acessar o parque temático. Foi horrível. Todos me olharam com os olhos que é hablando? E eu pensava que não iríamos fazer nada com Disney, pero agora estamos com uma produção importante. Disney criou um outro olhar para o mundo de cine, não somente as películas de Disney, que todos conhecemos. Então, temos a possibilidade de fazer Nosso Lar 3, Vida Eterna. Já estamos falando dele em las redes sociais. Minha rede social também eu estou informando, dizendo quando e como vamos fazer.
para o segundo semestre, há uma película que me habla a mi coração também, que é a primeira cinebiografia de um espírito. Que é isso? Vamos começar em Roma Antiga. Hablando de quem? Emmanuel. El guia de Chico, que lo conhecemos pelo menos 6 ou 7 vidas de Emmanuel e queremos contá-las todas como se fosse uma vida só. É um desafio enorme. Vamos fazer a produção com as pantallas de LED, que são uma tecnologia muito nova e nos permitem filmar como se fosse Roma Antiga. E eu estou muito ansioso, pero confiante que temos uma história de amor que ha lido há 2000 anos acá, sabe que tipo de história de amor estou falando, de mano de Publio e Lívia. Este é nosso projeto para o segundo semestre. Estou muito confiante que vamos ter êxito, porque é uma história linda, apaixonada, e eu espero que isso transmita de la pantalla para o público. Bueno, estaremos trabalhando, estaremos colocando todas nossas energias para que você possa sentar, se não em uma sala de cine, pero em uma sala e embebedarse, beber, sorver de que passa em la pantalla, que é algo muito mágico. Esto é algo que não se mede, não se pode medir. É a emoção do público, é as questões, a reflexão das pessoas. Isso é livre, é parte da arte. Cinema como arte é isso. Todo o resto é indústria. Então, temos que pelear no mundo industrial para que as questões artísticas se possam comunicar-se independente e diretamente com o público, seja em sua casa ou onde quer que seja, mesmo se for em um link pirata, mesmo se for. Eu não tenho direito de condenar esta situação, mas temos a obrigação de dizer o quanto é problemática. Então, a cultura de conhecimento do que passa se lo consumimos produtos piratas há uma consequência, mas o mais importante é que a história chegue a vossos corações, vossas mentes, vossas almas, e se possa ser tudo que talvez os espíritos esperam, que as verdades espirituais que estão contenidas em elas possam provocar cambios, os cambios mais importantes que temos em nossas vidas. Então, quem sabe, quando eu estar com 80 anos, estaria fazendo filmes da Terra Regenerada, do mundo de regeneração. Hablemos das outras histórias, de outras histórias. Bueno, eu creio que isso é um pouquinho da mensagem que eu tinha a dizer. Eu espero verdadeiramente que possamos estar conectados, possamos estar entendendo os intentos deste tipo de filme. Eu creio que não demora muito a outros cineastas começarem a fazer histórias como estas. É interessante que eu fico com um alerta ligado para os outros cineastas. E não há muitos cineastas interessados nesse tipo de histórias, pero eu tento mostrar o quão interessantes elas são. Ok? Existe. Há o endereço de mídias sociais, é Wagner Assis 1111. 1111 é uma longa história. Pero Wagner é Cinética Filmes, que é a produtora das películas. Eu agradeço muito a vocês por estarem aqui, ouvir-me um pouquinho. Podemos falar e conversar sobre o que queiram, contar-lhes mais histórias de bastidores, backstage. Bastidores, graças, Davi. E eu espero também volver acá com novas películas, com novas histórias, e que possamos ser todos felizes
alrededor de nuestra amada doctrina espírita. Muchas gracias. Después de agradecerte por escucharla, quería consultarte, ¿has sentido la presencia de la espiritualidad a la hora de llevar a cabo tu trabajo? Sempre. Nosotros aprendemos que estamos cercados, rodeados de espíritus. La pregunta 462, los influencian más. ¿Cuánto? 467. Los influencian más que nosotros pensamos. Muchas veces ellos vos dicen, pero no hacen el filme por mí. Los dijeron, tenemos que hacer, tenemos que trabajar, tenemos que tener la posibilidad de errar, porque senão yo sería un medium automático, lo guión, el roteiro, el guión podría ser escrito de una forma mediúnica. Entonces, la protección es la misma protección que hay acá. Si no hacemos una oración en el comienzo de los trabajos, el día no va a caminar bien. Si hacemos, tal vez camine mejor. Esto es lo más natural posible. ¿Tú has sentido en momentos determinados difíciles la ayuda espiritual? Hay siempre ayuda espiritual. Hay siempre las cosas que se pasan en el set. Un odor de perfume. De nada. De repente un perfume en la locación. Los actores que se emocionan mais do que deveriam. Mas de todo, eles los deixam para nós realizarmos o trabalho. Porque eu creio que tem que ser assim. se nos protegem, e eu não sei, seguro que sim. Se nos protegem porque nós também, se estamos peleando, se estamos hablando coisas que não são boas, pensando coisas que não são... Toda a lei da sintonia. Mas durante todos estes anos, eu tenho a certeza que não somos especiais de forma alguma, mas sabemos como fazer a realização das coisas enquanto conhecemos as regras e as leis do mundo espiritual. Quando estávamos fazendo nosso lar, o cenário que era o hospital era um cenário básico que estava sempre listo, porque se havia chuva, estivéssemos filmando fora, iríamos ao cenário do hospital. Então, da semana 1 até a última semana, o cenário do hospital teria que estar listo. Em Brasil, hacemos 1 hora de almoço como desayuno. Hay desayuno, é 1 hora de comida. E, de repente, eu comecei a reparar, perceber que as pessoas desapareciam pouco mientras esta hora de almoço. Uma das pessoas me disse, estão no hospital. Como? As pessoas começaram a deitar em las macas, em las camas do cenário e sentir-se melhores. Dolor de cabeça, dolor de estômago, e saíam de allá melhores. Então, a equipe começava a ir ao hospital e eu creio que haviam passes magnéticos ou algo como isto, porque os relatos de todo o equipo que não estava bem, aí chegado acá, me acostei pouco e estou melhor. Que ha hecho? Eu não sei, pero é um hospital. Talvez a espiritualidade ha transformado isso em um hospital também. Então, essas pequenas coisas são interessantes. Eu não hablo muito de elas porque para os outros colegas de cine, para os outros profissionais de cine e para a prensa em geral, parece que eu estou falando coisas especiais. E eu não quero que isto seja uma diferença, porque queremos que a película esteja em la sala de cine
como todas as outras películas, se possam trazer todo tipo de público, pero que há muitos relatos e muita coisa espiritual que se passa. Poderia estar acá horas e horas falando de isso. Olá, Wagner, encantada. Soy Adriana, como tú soy de Río, como tú me dedicas a la industria del cine. Ah, qué bueno! Sí, trabajo en la Agencia Nacional del Cine de Brasil. Ah, Sí. ainda bem que eu não falei mal dela cine. Está em férias acá? No, hago un doctorado Ok, bueno, sim. en cine. Como é seu nome? Adriana, O seu sobrenome? Brandão. Já la viste e-mails? Já cambiamos e-mails? No creo, no Ok. creo. Pero mi pregunta tiene más o menos que ver con la del Señor. Yo creo que tú eres un escritor de imágenes. Tú has sido elegido de alguna forma. Por supuesto, que se hace esse trabalho não é por casualidade. Me gostaria de saber como foi esse chamado para ti, como surgiu a ideia de fazer tudo isto, de que forma a espiritualidade te ha invitado a este trabalho. Pergunta 2. O reparto, os atores. Eliges se a gente acepta, entende, crê em espiritismo ou não. Como has dicho a eleição para... E a outra seria de financiação, mas não sei se cabe aqui. É decir, Bueno, a financiação é sempre difícil. Sí, no, yo creo que la primera película has necesitado más de una ayuda de una financiación pública, creo. Não. A primeira película... Las otras me A primeira película foi quase hecha com dinheiro particular de pessoas que acreditaram e puseram milhões de reais e de dólares na película para mi desespero inicial e depois. Pero agora está um pouco mais organizado. Há uma política que é interessante em Brasil de financiamento, está melhorando, mejorando. Então, eu creio que teremos um ciclo de virtudes com o Oscar que ha ganhado, com as políticas, com outras coisas que não são necessárias de falar acá. Os atores não los pergunto jamais, nem para a equipe técnica, é solamente um convite profissional. Quando estão vindo, eles dizem, minha abuela era espírita, eu he hecho em um centro uma vez, eu não compreendo nada. Então, a relação que se desenvolve a partir do momento que hacemos uma firma, é uma relação de muito conhecimento e aprendizado de eles. Nós hacemos workshops. Por exemplo, eu trago todo o equipo, todo o casting, trago 2, 3 pessoas da Federação Espírita Brasileira, ou Haroldo Dutra, ou as pessoas que eu conheço, que queremos falar sobre o tema. Há algumas pessoas que nem acreditam em Deus. Eu lá tive charlas de pessoas que me diziam, por que fazes isso? Porque gosta da história, porque eu sabe que Deus não existe. Ok, vale, vamos fazer. O cine existe, então vamos fazer o cine, não é problema. Isso é algo que eu não demando jamais. Pero há muito interesse, há muitas coisas que são acerca de eles. Por exemplo, o ator que faz Kardec, Leonardo Medeiros, eu lo invitado para uma leitura do guion. Eu não sabia quase nada dele. E ao fim da leitura, eu e a produtora de conspiração, que estávamos juntos, uma produtora de Brasil, nós dissemos, Leonardo, eu gostaria de invitá-lo a ser Kardec. Eu não sei tanto que lo sabes, não lo sabe. Sua família era da família de Eurípides Barçanufo. Ele era bisneto de Eurípides Barçanufo, era um grande espírita no início do século XX. E eu não lo sabia. Ele disse, eu fugi de minha família, do espiritismo de minha família, e agora eu estou de novo envolto no espiritismo. Então, essa era uma coisa muito interessante, que a invitação foi feita sem o conhecimento prévio. E quanto a mim, eu
se me perdona discordar, yo no soy elegido para... Yo creo que es el opuesto. Yo estoy pidiendo las oportunidades de hacer las películas. Yo estoy demandando con trabajo y esfuerzo la posibilidad de contarlas, de ser en las películas en todo el mundo. Entonces yo me considero alguien que trabaja, una persona que trabaja mucho, que tiene que tener disciplina, resiliencia, ¿cómo se habla de resiliencia? Resiliencia y mucha inteligencia para saber cómo conducir las cosas y no perder la dirección exacta, no salir de la doctrina. Esto es algo que dirige, que guía mis escolhas, tanto como escritor para escribir el guión. Cuando hacemos una adaptación que es un poquito fuera del libro, las hacemos con la responsabilidad que no vamos a salir de la doctrina espírita. Estamos creando cosas para ayudar la dramaturgia. Yo trabajé muchos años en TV Globo. TV Globo es una gran productora de novelas en Brasil. Primero como periodista y después como alguien conectado a área de novelas. ¿Novelas? ¿Se habla novela acá? Ok. De novelas, yo escribí 3 novelas en Globo con una autora famosa, Elizabeth Jean. Dos novelas oficialmente. Entonces, yo pienso que hay que tener un pulso firme, se puede decir como eso, para no se perder en historias o situaciones dramáticas que son fuera de los intentos de que lo que entendemos que sea la doctrina espírita. Es algo muy difícil, porque piensa, ¿cuáles son el drama de un mensajero espiritual? Y lo sabe las cosas, lo sabe el pasado, el presente, el futuro, lo entiende las personas. ¿Qué es el drama principal? Es una otra forma, una otra manera de pensar. La dramaturgia, cuando se pasa para la idea de que la vida continúa, la dramaturgia cambia verdaderamente también. Esto es una dificultad grandiosa que yo tengo. También para explicar a las personas lo que estamos intentando hacer. No entendí nada de los mensajeros porque pasaba... el filme tenía flashbacks. Ia para un flashback, era otro flashback, la idea de que los tiempos no existen, las cosas se pasan en lo mismo, en diferentes dimensiones, al mismo tiempo. Pero muchas personas me dijeron, yo no comprendí nada porque ia muchas veces al pasado y después al pasado y después volví al presente, ya no sé lo que es el pasado y el presente. Bueno, es ok. La realidad para los espíritus es esa. Nuestro pasado está acá conosco. Usted es usted hoy, pero ya fue tantas personas antes. Y cuando los espíritus miran a nosotros, lo ven en nosotros como si lo pasado no existiese. Como si somos, como dice Andrea, nosotros somos el resultado de lo que fuimos. Entonces, si pueden mirarse tal, nosotros intentamos contar una historia en que el pasado estuviese presente verdaderamente en la historia de los 3 hombres que utilizamos para decir el fracaso, ¿cómo se llama fracaso? El fracaso de sus jornadas. Bueno, esto es para decirte que no hay una invitación. Yo vengo de familia espírita, entonces yo amo el contenido espírita, yo amo ver las manifestaciones espíritas, yo participo por casi 20 años de reuniones de materialización espirituales con médiums de materialización en 2 casas espíritas en Rio de Janeiro, una Lar de Frei Luís, que es una casa de 5.000 personas por día, el otro en la casa de Padre Pío, que es una casa holística, que Padre Pío es un santo católico, pero es una casa holística que hay espiritismo en otras religiones, pero hay una manifestación de trabajos de materialización para cura. Yo he hecho un documentario sobre esto, Face Oculta da Medicina, es otro documentario que no mostramos acá ainda, sobre la historia del trabajo del médico Paulo César Frutuoso. Hay un libro que se llama A Face Oculta da Medicina,
yo lo recomiendo porque este médico trabajó por 40 años en trabajos de operaciones espirituales con materializaciones de espíritus. Si usted participa una sola vez de una reunión de materialización espiritual, su vida cambia, porque hay un médium cerrado en una cabina, y dentro de la cabina, por su ectoplasmia, un espíritu sale materializado. Y habla, a veces habla contigo, opera tu cuerpo, sorri para usted, no hay órganos internos, solamente el cuerpo, y nosotros podemos verlo como estoy viendo ustedes y ustedes están viendo a mí. Entonces, estas cosas hacen parte de mi vida, de mi naturalidad, de mis intereses intelectuales, personales. Yo también hago lo que llamamos investigación del inconsciente, que es una terapia de conocimiento de vidas pasadas, con fins de edificación y educación personal, no con fins de curiosidad, que es una terapia que está empezando en Brasil con terapeutas espíritas, solo terapeutas espíritas son recomendables. Y yo creo que es algo que va a ayudar muchas personas en futuro próximo, porque se puede hacer a través de los mentores espirituales una terapia personal, entendiendo los padrones de comportamiento, las cuestiones espirituales más profundas de un ser. Entonces no es algo que se hace con curiosidad, mas es algo que se hace con la permisión espiritual para que las personas se puedan quedar mejores. Mira, si podemos hablar de los espíritus de extraterrestres que están renaciendo en la Tierra, yo voy a amar. Si podemos hablar de los exilios de espíritus que están siendo llevados del umbral para fuera del planeta, yo voy a amar. Tantas películas que se pueden ser hechas. Cuando yo hablo para las personas que el espiritismo es algo muy universal, que hay 5 principios, y uno de los principios es la pluralidad de los mundos habitados. Entonces, si yo realizo, gracias David, si yo realizo un filme sobre Marte, sobre Saturno, espíritus en Júpiter, eso se puede decir que era un filme, una película que se habla de la doctrina espírita. Entonces, ese es algo que me alimenta y yo intento vivir como esto, no fracasando, pero haciendo las cosas mejores que se pueden hacer. Gracias. Obrigado. Muito obrigado, gracias por venir. Sin entrar, no quiero que te sientas inválido en tu tema personal. La pregunta es la siguiente. No Solar fue presentada en 2010 y No Solar 2 han pasado 10 años. 13. 13 años. Mejor me lo pones. ¿Has echado en falta poder producir contenido espiritual? ¿Ha surgido la idea de No Solar 2 en ese transcurso de 3 años? No. No Solar 2 fue firmado un año después de No Solar 1. Pero un año después cuando no estábamos en momento de hacer el financiamiento, Fox Films interrumpió su vida. Entonces, estivemos 3 años para a consolidação do negócio de Disney comprando a Fox. E eu não tinha com quem falar. ¿Te recuerda, Adriana? No me acuerdo. Pero estivemos sem saber com quem falar em Fox, sem saber com quem falar em Disney. Todas as coisas estavam frozen. Para mi desespero. Então, mientras esto, eu empecé a fazer outras películas. Eu trabalhei em novelas. La Niña Índigo foi hecha em 2016. A biografia de Kardec foi hecha em 2018. Amor Assombrado 2019. Depois há uma pandemia. Então, eu havia começado Los Mensajeros em 2020. Em janeiro de 2020. Contratamos as pessoas, começamos as pesquisas, em março tudo se cerrou. Eu digo, Deus meu, como eu vou fazer?
y el dinero que hay gastado ahora lo contrato. Entonces fue un esfuerzo incomún. Yo creo que es un milagre que el Mensajero estaba en las telas, en las pantallas de Brasil en 24. También ha hecho el filme de Zibia. Entonces, estamos tentando, para mí, yo gustaría de hacer pelo menos 2 filmes al año, que es algo muy raro en Brasil. Muy raro. Es un sueño que, quién sabe, un día. Pero esta es la razón que se quedó tanto tiempo entre el primero y el segundo filme. Ahora no va a se quedar tanto tiempo. Si Dios quiser, ojalá así sea, vamos filmar agora em 25, pelo fim de 26 ou início de 27 estaremos listos para estrenar as películas. Isso eu creio que é um tempo razoável para de 2 em 2 anos para colocar uma das películas com sucesso, uma das películas de Chico ou as outras películas que interessam também. Yes. Pero yo he jugado en la lotería también mientras ese tiempo. Cuando estaba acumulada, como se dice, acumulada, yo ia lá y decía, por favor, no es eso. Hay que trabajar, no es un golpe de suerte. Por favor, después de... ¿Puede? 2 preguntas. ¿Qué te motiva a ti a hacer películas una tras otra? ¿Qué te motiva y qué escena para ti fue un obstáculo fuerte que tú dijiste, de aquí, ¿cómo hago para salir de esto, para seguir haciendo películas? ¿Cómo gestionas el estrés ante esas situaciones? Es una motivación de vida. Yo creo que yo he firmado un contrato en el mundo espiritual pidiendo autorización para contar esas historias. Y los mensajeros, quien quiera que sea, me dice, si te comportas bien, si se hace derecho, si no piensa que es mejor que las cosas, si te conserva en la humildad, en la disciplina, tal vez possamos ayudarte. Entonces, yo creo que es algo que es un deseo de vida. Yo no sabría hacer otra cosa. Yo tenté ser un jugador de fútbol hasta de 20 años, pero no soy tan alto. Pero cuando yo gradué en periodista, como periodista, en Brasil, luego después yo comprendí que las historias que yo quería contar no serían las historias del día a día como un periódico, serían las historias del conocimiento. Y la otra... Te estaba escuchando y yo me pongo nervioso y todo. Que te hizo, pero bueno, ¿cuál fue el obstáculo Hay decenas de obstáculos, todos. Mira, cine es la cosa más difícil de ser hecha en el mundo después de operar la cabeza de alguien. La primera es operar la cabeza de alguien, pero la segunda es cine, porque es algo que todo se parece que va a salir errado. Nosotros hacemos como un show de 200, 250 personas por dia. Tem que transportar as pessoas, tem que alimentar as pessoas, tem que vestir as pessoas, tem que conduzir as pessoas a lugares. Tudo tem que estar absolutamente escrito, programado. Uma vírgula errada pode ser um problema de 200 pessoas erradas. Então, lo habitual é que temos que ter uma preparação milimétrica para ser cine. Milimétrica. E lidar com algo que não é mensurável, que se chama ser humano. Então, isto é uma... Às vezes eu sou como um terapeuta, às vezes eu sou como um diretor, outras vezes eu sou como um professor, que não sou, mas estou falando. Outras eu sou como um amigo, outras eu sou chorando junto. E são muitas coisas que se passam em 6, 8 semanas de filmagem. No passado tínhamos 12 semanas, 13, 14 semanas de filmagem, 6 dias por semana. Agora filmamos 5 dias por semana, pero que no 6º dia dorme todo o dia, tem que ter. E para o diretor não são somente 12 horas. O diretor trabalha pelo menos umas 16 horas por dia quando está filmando.
Então, meus hijos não me veem, a mulher, não, quem é você que vive acá? Eu solamente penso no filme, não posso pagar os boletos, eu não consigo, é solamente todas as coisas. As cenas têm tempo para serem hechas. Se eu programo para ser 4 cenas durante um dia, mientras um dia, o assistente de direção está em meu ouvido dizendo 15 minutos, 16 minutos, não temos solamente 3 minutos para essa cena. Cálmate, cálmate, não terminado. Então, é um estresse que eu não posso mostrar às pessoas que eu estou nervoso. Eu tenho que ter segurança do que estou fazendo, porque se eu não tenho segurança, 100 pessoas não terão. Os atores, principalmente, estarão completamente perdidos. Os artistas são pessoas muito especiais. Eles estão diante da câmera, e quando você está diante da câmera, você está completamente desnudo. Já tivesse a oportunidade de estar diante da câmera, colocando uma emoção sua para as outras pessoas, isso é algo muito especial e temos que protegê-los também. Então, se há vento, se há chuva, sim, é algo. Mas o que passa é que quando terminamos, queremos fazer de novo. Isso é o mais paradigmático, não é contraditório, paradigmático, porque é algo que se mexe tanto com nossa paixão, algo que está tão entranhado dentro de nós outros, que, mira, verdadeiramente, lo terminamos uma semana depois, estamos pensando quando podemos fazer de novo. Talvez é uma adicção, talvez, mas é uma adicção de arte, então é uma adicção boa. Yo quería hacer una pregunta como cineasta y conocedor del espiritismo. ¿Qué le parece cómo se tratan temas como las mesas mediúmnicas, los espíritus, en el cine más generalista? Es decir, en el cine que llega más a las salas. Sí, hay hecho muchas historias que se utilizaron de estas técnicas y situaciones dramáticas para mover la historia adelante. Yo creo que si los hacen con respeto y con entendimiento, no hay problema. Pero que la mayoría de las historias que se utilizan de estas situaciones que dicen acerca de la vida después de la vida, estão nascendo algo que o cambio que hacen para que aquela situação dramática funcione para a história não é baseada em la realidade como nós outros la conhecemos. Então é muito difícil. Havia uma história, uma novela que eu escrevi que se chamava Espelho da Vida, em Brasil. E era uma história que a personagem, a chica, cruzava por lo espejo, e através do espejo chegava ao passado e vivia as situações no passado e volvia por el espejo. E eu lhe dizia, isto não é espírita, isto não é parte da doutrina espírita, é uma licença poética, licença dramática, e tentamos fazer a primeira e a segunda vez, e depois não precisávamos mais, o câmbio era direto, então nos livramos do espejo, para dizer, volver ao passado, se pode volver por sonhos, por regressão, por outras coisas. Então, isso é algo que eu penso que faz parte de meu cuidado quando estou fazendo uma adaptação, e não faz parte do cuidado de outros cineastas que não têm compromisso com a doutrina espírita. Eu creio que por meu compromisso com a doutrina, estou sempre tentando ter tudo dentro das coisas doutrinárias corretamente. Há algumas coisitas que temos que permitir-nos com licença, com possibilidade, e principalmente para a adaptação. Não é possível adaptar o livro como eles são, não é absolutamente, não sai uma história de cine. As adaptações têm que ter licença, têm que ter coragem para colocar e dizer, vou contar como isto. Por exemplo, em Mensageiros, a história de Isidoro, quando o livro descreve a história de Isidoro quando ele já era o mentor de sua família, depois de morrer. E eu pensei, se não contamos esta história, não há nenhuma graça. O mais importante é saber como ele se cambiou
en el mentor de su familia, que es algo muy interesante. El padre muere y después se queda como mentor de su familia. Entonces creamos algunas situaciones que podrían explicar dentro de la lógica espírita cómo este hombre llegó a ser un mentor de su familia. Esto es una licencia. Yo espero no errar con la licencia, tiene que tener coraje, pero estamos yendo razoablemente bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cree usted que sus películas brindan y ofrecen el acercamiento correcto del espiritismo, lo que crearía una conexión con espíritus cuya obra es el bien, o transmitiría discordia, egoísmo, un beneficio individual y no colectivo del espiritismo? Comprendiendo desde luego que existen todo tipo de espíritus, puesto que no todos están en un grado superior. Ayúdame, David, ayúdame. A ver, sí. Yo amé esa pregunta. Poco a poco. Díselo poco a poco, es que estuve No, David. para contestar. Ok. No. No, ayúdame con el entendimiento, sí. Si yo creo que... Você pensa que as suas películas brindam, fornecem o correcto Sí, ok. Para los individuales dentro de la doctrina. o correcto punto de vista da doutrina. Esa es una respuesta que usted debe darme. Mi intención es siempre no fugir, no salir de las cuestiones que son verdaderamente importantes para la doctrina espírita. Por ejemplo, deixa eu mirar um exemplo. Há um filme que se chama Nadie es de Nadie, que é um filme sobre obsessão, sobre ciúme, sobre possessão. Um homem que se sente dueño de sua esposa. Entonces, las cosas que ese hombre hace es una relación tóxica. Esto es muy real. Se pasa en toda la sociedad actualmente. Contar essa história como solamente uma história que se passa é um drama muito tenso, pero se olharmos, se mirarmos com óculos como com lentes espirituais, tudo se cambia, porque se esse marido morre, ele não vai simplesmente desaparecer, ele vai continuar a ser uma obsessão com sua esposa. Então, eu creio que para ajudar a individualidade das pessoas, esses códigos e essas situações dramáticas são importantes e eu penso que estamos fazendo as coisas certas. Y sigue preguntando, ¿no? Complementando, si conseguirían las películas conectar con la espiritualidad superior o estarían cayendo con una conexión de espíritus que solo buscan el egoísmo. Essa é a mais difícil. Em anos. Eu não, é difícil mensurar. É difícil mensurar, medir como na película chega nas pessoas, como eu disse no começo. Eu creio que os espíritos superiores querem uma coisa solamente de nós outros, o cambio moral dentro das coisas da sociedade. Se nós tentamos conseguimos fazer este cambio, seja por uma película, seja por um livro, seja por uma charla, seja por um abraço, seja por um arco-íris, como arco-íris, rainbow, seja porque seja. Isso é que eles esperam de nós outros, que aprendamos o perdão, o amor incondicional. E se podemos falar em nossas histórias que falam de nossa identidade, essas histórias falam de quem somos. E agora temos literatura que fala de quem nós somos. Então, se essas histórias podem falar de quem nós somos e podem ajudar-nos,
yo espero que la espiritualidad superior esté feliz con eso y nos permita continuar hablando, filmando, escribiendo y pensando en nuestras relaciones. Y sí, estas cosas sirven para las personas que viven en un mundo egoísta. En algún momento en sus historias, essas pessoas vão se deparar, vão mirar que estão em uma situação errada. Compreende? Então, isto é provavelmente a grande razão, a grande resposta que trabalho como este vai ter dia em lo futuro, depois que eu morrer. Talvez, quando entendermos o que podemos fazer por 40 anos haciendo um centro espírita, 50 anos durante um centro. Que existe quando volvemos ao mundo espiritual? Não pergunta o que temos, não pergunta o que existe, o que existe por você e para os outros, em la base de Jesus, em los ensinamentos de Jesus. Bueno, eu tive um centro espírita, eu tentei conectar as pessoas, bueno, eu hice un trabajo como en el cine. Bueno, yo no hice nada, yo solamente amé a las personas, pero son tantas opciones que yo espero que estemos haciendo la cosa certa. Esa es una esperanza, ¿ok? Wagner, yo te quiero contar que muchas personas que vienen a la Centro Espírita gracias a esas películas son personas que vienen heridas, con problemas, necesitadas. Y gracias a esas películas contactan con el Centro Espírita, empiezan a recibir pases, empiezan a leer la codificación, las obras complementarias y respondiendo quizá a la compañera. Gracias a esas películas yo creo que esas personas mejoran. Entonces mi pregunta, Wagner, es ¿cómo llegar a más? Es decir, esas películas es posible que lleguen a festivales, a lo mejor de cine independiente, internacionales, no lo sé. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es su nombre? Víctor. Víctor. Essa é a mais difícil do que ela. Eu creio que é intentando fazer uma depois de outra, intentando melhorar a forma de contar as histórias, intentando trazer mais emoções, intentando ser melhor em todos os sentidos. Em algum momento, o mercado de cine é assim. Em algum momento, quando algo se passa com uma estrela brilha, uma estela, estela é italiano, uma estrela brilha, todos os outros correm para esse lugar. Mira, há uma série que se chama The Chosen, Los Escolhidos, que foi hecha por crowdfunding. As pessoas se uniram, doaram dinheiro para ser a história de los apóstolos de los jeitos que los queriam. Não queriam interferências de grandes corporações que interferem muito. Eu sou afortunado, verdadeiramente afortunado, que eu, em todas as peleias sobre um guião, eu estou lá defendendo e não me fazem mudar, cambiar tantas coisas. Não me fazem mudar quase nada. Porque eu os menaço, eu digo, se você vai ser responsável por todas as pessoas odiarem a película, não. Pero The Chosen é um exemplo. Há outras possibilidades depois de The Chosen. Agora, quando o Brasil ha ganhado um Oscar, ha ganhado tantos outros prêmios, mas um Oscar é um prêmio mais importante. Talvez os exhibidores de todo o mundo, talvez os produtores e também os diretores de festivais oficiais puedan mirar diferente para nuestra cinematografia. Talvez. Nosso lar foi considerado pelo júri do Festival de Cinema de Veneza em 2011, pero Marco, não vou dizer seu nome, pero o diretor do festival nos disse que Itália, aquele tempo, era um país muito católico e aquele filme, Nosso Lar, poderia soar como algo que não se gostassem, como uma ameaça, como algo que... Uma ofensa, tipo de ofensa, uma provocação, essa é a palavra. Com uma provocação a los católicos, então não fomos selecionados. Eu creia que seríamos selecionados em Veneza.
Los distribuidores no compraron el filme. Salimos de Veneza, do mercado em Veneza, tristes. Então, 4 ou 6 meses depois, em Brasil, eu he acessado 2 ou 3 links com uma cópia de Nosso Lar, legendada, subtitulada em italiano, com mais de 500.000 views cada uma. Eu lo mandei. Você viste o que perdiste? Então, fizeram um acordo que não quisemos. Então, até 2016, 2017, Nosso Lar não estava em Itália. Porque Regina, que é membro da Federação Espírita de Itália, ela fez um movimento, então Nosso Lar foi possível de ser exibido na Itália. Então, mira, é algo que se estivéssemos em Veneza há 15 anos atrás, talvez a história seria diferente, mas não foi. Quando Los Mensageiros ha estrenado em 25 de janeiro de ano passado, a estreia de Mensageiros solamente em Brasil foi a segunda maior estreia de aquele dia em toda a América Latina. Lo sabe que os diretores de Disney disseram? Me chamaram. Os diretores de Disney em Los Angeles. Quem é este cara? Quem é essa história? Que história é essa? Bom, depois de dizer, Martin Areola, diretor internacional de Latinoamérica, me chamou, disse, eu quero saber mais sobre a película. Mas o que? A película é suya. Pero se chamou a atenção um filme brasileiro solamente com o mercado brasileiro ser mais importante na estreia que toda a América Latina, o segundo mais importante, pero só de pouquito em pouquito, pasito em pasito, estamos falando de um tema que é muito potente com as pessoas e há muito medo no outro lado da mesa, muito medo. Como eu vou autorizar 10 milhões de dólares para algo que os católicos podem odiar? Como eu vou autorizar uma película em Brasil que os evangélicos, que é dizendo-lhes que não é só a religião, é somente uma película que pode falar com todas as pessoas. Não, eu não creio nisto, mas um ano depois, tu tinhas razão. A película não é uma ofensa a ninguém. A película é somente uma história que propõe uma realidade. E lo creem que lo querem, que não querem crer, não, tudo bem. Isso é algo que todo dia está em nosso ambiente, estamos sempre querendo ser melhor. Gracias. Y si me permite agregar a esto, pues que nosotros, los que lo vemos, los que buscamos su película o películas similares, pues que también las veamos, o sea, podemos ayudar viéndolas en las plataformas donde debe ser, ¿no? Así también nosotros podemos apoyar. Perdão, há uma coisa muito importante que vocês podem fazer. Traga-me, busque alguém que não há visto. Mostra-las para alguém que não há visto nada. Solamente mostra, não habla, vou te converter, vai virar religioso, nada. Solamente mostra e deixa de passar. Claro. Isso é algo muito potente, muito potente. A película habla por sí sola, bueno, y los libros, y la comunicación, el mensaje que han transmitido, ciertamente a muchos nos ha llegado. Eu recebi uma mensagem de Coreia do Sul sobre Kardec, perguntando-me por que Kardec não era brasileiro. É impressionado com a história de Kardec. Querendo como... Eu acabo fazendo um trabalho de edição de livros, porque como mandar livros à Coreia do Sul, como mandar livros a Xangai. Nós participamos 2 vezes do Festival de Cine de Xangai como mostra. E como mandar livros a Xangai? Bueno, isso não é minha área. Mas é impressionante como a cada 15 dias, a cada uma semana, 2 semanas, de algum lugar do mundo, alguma pessoa manda uma mensagem por las mídias sociais ou e-mail, não sei como encontro, mas às vezes pelo telefone, não encontro o meu telefone, que estão impressionadas e querendo saber mais. E eu lhes digo, há uma federação espírita em sua cidade,
Hay una federación espírita en su país. Si quieres saber más, te pueden procurar. Sí. Perdón, te interrumpí. No, fantástico. Muchas gracias por su Muchísimas trabajo. Gracias a usted. Okay. ¿Ya van a hablar? La última. Ella pidió para hablar. La última. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Warner, por estar aquí. A mí también. Por el viaje que has hecho. Sí, tú puedes hablar horas y horas. Yo amo ese tema. Entonces. Muchísimas gracias también a David. Gracias. En nombre de la Federación, que nos has traído a esta importante persona para nosotros. Y os quiero recordar que el próximo viernes tendremos aquí en la compañía Pensamos de Manolita Fernández, que nos va a hablar de actividades en los planos espirituales. Así que os esperamos a todos. Muchas gracias. Claro.